Brasil e Estados Unidos definem hoje os rumos da taxa básica de juros. A data é conhecida pelos investidores como Super Quarta, já que as duas decisões devem mexer com os mercados. Atualmente, os juros da maior economia do mundo estão no intervalo entre 4,5% e 4,75% ao ano. A expectativa do mercado é de um aumento de 0,25 ponto percentual, mesmo diante de incertezas em relação ao sistema bancário no país, depois da falência de 2 bancos nas últimas semanas. Aqui no Brasil, o esperado é que a Selic permaneça em 13,75%. Vamos já então convocar o nosso comentarista Miguel Daoud, porque, Daoud, a questão aqui que eu gostaria de começar já te perguntando aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos, né? Porque a decisão sobre os juros deve ser mantida. Só que a taxa Selic já foi alvo de críticas do presidente Lula por diversas vezes, que, na opinião dele, está muito elevada e descolada da realidade do brasileiro. A gente está com o Daoud aí? Que eu quero saber se ele concorda com isso, né? Com essa redução dos juros a qualquer custo, mesmo com a inflação. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Começando pela decisão do Banco Central americano, né, que será anunciada hoje às 3 horas da tarde, horário aqui do Brasil. Havia uma previsão de uma alta de 0,5 ponto percentual. Com a crise mundial, o Banco Central americano vai preferir aumentar 0,25. Agora, mas por que, Priscila, que a taxa do Banco Central americano embala, né, impacta muito no mundo? Nós temos que lembrar que desde 2008, quando teve a crise, a grande crise que o Lehman Brothers quebrou, e de lá para cá, os bancos centrais de todo o mundo vêm injetando dinheiro no mercado a taxa negativa. Então, era muito fácil, você pegava dinheiro, né, e investia em qualquer projeto que estava barato, porque mesmo que o projeto não desse lucro, né, os juros eram a custo zero, em alguns lugares negativo. Então, no seu balanço, não tinha nenhum impacto. No momento em que essa expansão monetária de 23 trilhões de dólares no mundo acabou levando esses recursos para diversas atividades, principalmente na tecnologia e startups, e aí, quando você tem a inflação e começa a aumentar os juros, o balanço dessas empresas que pegaram juro a zero começa a não suportar. Aí você começa a ter quebradeira. E o Banco Central diz o seguinte: olha, peraí, eu acho que estamos vivendo um risco muito grande, eu vou aumentar só 0,25, exatamente para tentar contornar essa expectativa negativa, independente de inflação. No caso do Brasil, a taxa de juros, Priscila, ela tem uma outra formação, né? Essa posição do presidente Lula de criticar o Banco Central, precisa reduzir a taxa de juros. Eu só gosto de lembrar sempre o seguinte: a taxa de juros no Brasil, no governo Bolsonaro, estava em 2%. Choveu dinheiro aqui para investir em portos, aeroportos, estradas, ferrovias, usinas? Não, não. O que houve foi exatamente um movimento, né, das pessoas que tinham dinheiro aplicado na renda fixa, a taxa de juros caiu, essas pessoas foram para a Bolsa, né, que é o financiamento, né, das empresas através de Bolsa, que é o financiamento do mercado de capitais, que é muito bom. Aí o que acontece? Porque o problema do Brasil, Priscila, não está na taxa de juros, o problema do Brasil está nas suas deficiências. Então, não adianta o presidente achar que vai reduzir a taxa de juros, né, que vai resolver, né, que tem que reduzir na marra, que vai resolver. Não vai. O que tem que resolver são outras coisas. Tanto que o governo agora, né, vai nomear 2 diretores do Banco Central, um na área de fiscalização e o outro na área monetária, e para ele ter um voto lá, mas vamos ver. Eu acho que a partir do momento que qualquer pessoa de bom senso senta na mesa do Copom, não vai fazer o que o presidente quer, porque ele acha que tem que ter um culpado pela desgraça do Brasil, que não é os juros. Eu posso até te dizer quais são quais são as desgraças, Priscila. Nossa, você vai dizer então ou não? Vou dizer já. Posso dizer já? Você ia perguntar alguma coisa? Calma, deixa eu te perguntar só mais uma coisa aqui, Daoud, porque tem uma outra questão que a gente quer abordar aqui, deve considerar, e que quase ninguém fala, que é o spread bancário. Eu queria que você explicasse para a gente do que se trata e por que esse assunto é importante para a audiência aqui que está nos acompanhando.
Aí, Priscila, você é sempre inteligente, faz as perguntas precisas. Priscila, hoje, o que é o spread bancário? O spread bancário é o adicional que tem nas taxas de juros para os mortais. Hoje, se você vai pegar um dinheiro emprestado para capital de giro, dependendo, você vai pagar 80%, pessoa física 90% de juros ao ano. Mas a Selic é 13%. Então, vamos lá. Se nós pegarmos, Priscila, R$1.000, eu pego R$1.000, vou lá no banco e falo assim, ó, empresta para a Priscila, eu não quero um tostão de juros. De cara, o banco vai dizer para mim o seguinte, olha, mas só que eu tenho que cobrar imposto, que vai ser 8%, eu tenho que fazer o depósito compulsório, eu tenho que considerar a inadimplência, eu tenho que considerar o custo do banco, eu tenho que considerar custo de captação. Só aí, se você jogar a taxa Selic para zero, você vai ter uma taxa de juros acima de 50%, Priscila. Acima de 50%, porque a cunha fiscal ela é muito alta, os encargos, né, os depósitos compulsórios, a inadimplência, nós temos 70 milhões de brasileiros que não conseguem pagar sua conta. Isso é considerado na média estatística quando o banco empresta dinheiro. Porque banco não empresta dinheiro de graça, você viu agora. Né? Vou botar aí o empréstimo consignado em 1,70, uma coisa assim. Não, ninguém emprestou, porque não dá para emprestar, porque não tem custo. Então, presidente, o que nós temos que resolver não é a taxa de juros, o que nós temos que resolver é tirar o custo da folha de pagamento, nós temos que resolver outras questões do Brasil, o governo parar de gastar. Esse arcabouço fiscal que o Haddad fez um discurso belíssimo aí, né, para o leigo, que é como eu, que não entendeu muito bem o que ele quis dizer. E o que adianta isso? Ele vai querer continuar a gastar. Por que não diminui, por exemplo, o custo de um deputado? Um senador custa 350 mil por mês para o Brasil, para o país. Um deputado, 260 mil para o país. Carros, aviões, custos de viagens. Quer dizer, o governo hoje está praticamente inchado e ele não fala em reduzir custo. Agora, a taxa de juros não vai resolver, porque a taxa de juros, se o Banco Central zerar para os mortais, não vai resolver nada. O que nós temos que resolver são outras coisas. E isso não se resolve. Por isso que o mercado é reticente. E o Banco Central, aí o governo fala, não, mas essa taxa é de oferta. Tá bom, de oferta. As empresas automobilísticas estão parando de fazer carro no Brasil porque custa caro. Agora, custa caro por causa da taxa de juros? Não, custa caro por outras razões, porque o brasileiro não tem grana para comprar carro, Priscila. Você vê o movimento de carro usado cresceu muito. Sim. Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos que discutir o Brasil. Não discutir o Brasil do TikTok no WhatsApp, nós temos que discutir o Brasil real. O empresário, ele sabe, por exemplo, a indústria brasileira, ele pode ter juros zero. O produtor rural tem setores da agroindústria que pode ter juros zero que não vai ganhar. Porque nós temos outros pesos na nossa economia que acabam amarrando todo o sistema de produção. Agora, o que o presidente está dizendo, ele está dizendo, o Banco Central. Sim, porque ele quer achar um culpado pelas coisas que virão pela frente, Priscila. O crédito está sumindo no mundo, não tem mais dinheiro. Tá certo. Você aí, meu amigo, pensa bem, retroage um pouco. Você fazia a compra, você comprava uma geladeira, comprava um carro, hoje você já pensa 2 vezes. Você liga para a companhia de seguro para vir arrumar a sua geladeira, leva 2 dias para arrumar. Por quê? Porque está todo mundo arrumando o seu eletrodoméstico que não tem dinheiro. Então, não é a taxa de juros. A taxa de juros, sim, ela tem um componente especial na economia. Correto. Mas o que onera a nossa economia, a nossa estrutura, são esses adicionais todos que tem. Então, Priscila, essa questão do spread bancário, eu conversei muito hoje com o meu amigo Troster, Roberto Troster, que é um economista que entende muito disso, e aí ele tem esse mesmo pensamento. E ele explicou para a gente aqui, você passou para a nossa audiência. Está explicado, então, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e te aguardo amanhã. Obrigado, Priscila. Um abraço a você e desculpa aí por ter me alongado no comentário. Tá joia, Daúde. Até amanhã.